Olá, aqui é Leone Menezes e agora nós vamos falar das últimas ferramentas da nossa caixa de ferramentas aqui no CorelDRAW. A primeira ferramenta que nós vamos falar é a ferramenta de conta-gotas. Para você selecionar, você pode vir aqui na caixa de ferramentas, ela fica logo abaixo aqui da ferramenta de transparência. Com a ferramenta conta-gotas selecionada, você pode observar que de acordo com que você passa o mouse sobre um local, ele vai te mostrar algumas propriedades de cores que esse objeto tem, que essa imagem tem. A ferramenta de conta-gotas ela vai servir exatamente para isso, ela vai copiar uma cor de um objeto, esse objeto pode ser um vetor, pode ser um bitmap, um arquivo JPEG, PNG que você importa do CorelDRAW, e você pode copiar as cores desse objeto. Aqui, de acordo com que você passa o mouse, observe que tem um quadradinho que vai mudando de cor de acordo com que você posiciona em um local da imagem. Então, se eu estiver aqui mais para cima, ele vai me mostrar o azul escuro. Se eu passar aqui para baixo, ele vai me mostrar o laranjado e do lado ele vai me mostrar a proporção da imagem. Como ele está me mostrando aqui o padrão RGB, então quer dizer que essa imagem ela está em RGB. Se eu mudar aqui para o lado, numa imagem que está em CMYK, ele vai me mostrar o padrão CMYK. Então, isso é o mais importante. Esse código aqui abaixo que você está vendo que aparece, ele é o código hexadecimal dessa cor. É como se fosse o nome dela. Então, como que funciona aqui a ferramenta de conta-gotas? Para você selecionar uma cor, basta você posicionar o mouse onde você quer copiar essa cor e clicar. Ao clicar, observe que ele mudou da ferramenta conta-gotas para um baldinho. Então, observe aqui que agora ele está o baldinho, mais um sinal de vazio ali, que não tem nada para aplicar o efeito. Mas de acordo com que eu posiciono ele sobre um local onde eu possa aplicar o efeito, ele vai mudar para o baldinho e para a pré-visualização de cor que eu posso aplicar. Você pode ver a cor selecionada tanto nessa pré-visualização como também aqui na barra de propriedades. E para aplicar, basta clicar que vai ser aplicado a cor que você copiou. Agora, para voltar e fazer outra seleção, você pode vir aqui na barra de propriedades e selecionar novamente a ferramenta de conta-gotas, ou você pode usar a tecla Shift do seu teclado. Observe aqui que quando você aperta a tecla Shift, ele vai mudar para o conta-gotas novamente. Se eu soltar, ele vai voltar para a ferramenta do baldinho, onde você pode aplicar a cor. Esse baldinho ele vai ficar selecionado até que você volte para a ferramenta aqui de conta-gotas. Então, ele não vai voltar, a não ser que você selecione ou você segure o Shift e selecione outra cor. Aqui na barra de propriedades nós temos algumas opções. Aqui você pode configurar qual área que o conta-gotas vai copiar a cor. A primeira opção que nós temos aqui é de 1 por 1, ou seja, ele vai copiar a cor de 1 pixel somente. Ou você pode escolher o 2 por 2 ou por 5 por 5, que ele vai fazer uma área maior de 5 pixels para copiar aquela cor. Dependendo do que você for copiar essa cor, é interessante você selecionar alguma dessas opções, caso você não esteja conseguindo pegar essa cor. E, por exemplo, para você pegar uma imagem, para você pegar uma cor, melhor dizendo, de um arquivo em vetor, é mais fácil. Porém, se você for copiar a cor de um arquivo bitmap, ou talvez até um bitmap com uma qualidade mais menor, pode ser um pouco mais difícil de você pegar exatamente aquela cor que você queria pegar. Então, você pode alternar aqui entre uma área menor ou uma área maior da qual você vai copiar essa cor. Selecionada a opção aqui, então você pode segurar a tecla Shift para voltar para a ferramenta de conta-gotas. Basta você posicionar no local onde você quer copiar a cor e clicar. Ao clicar, observe que aqui na pré-visualização a cor já até mudou. Basta você soltar o mouse e aplicar a cor. E você pode construir aqui a paleta de cor dessa imagem. Vamos pegar essa cor aqui o mais pastel.
pegar esse mais claro. Então, novamente, eu estou segurando a tecla Shift, eu cliquei sobre a cor, soltei a tecla Shift e vou aplicar a cor aqui no quadradinho. Novamente, vamos copiar esse laranjado aqui bonito, segurando a tecla Shift, cliquei, soltei, apareceu o baldinho e apliquei a cor. E aqui nós temos a nossa paleta de cores dessa imagem. Isso aqui vai nos permitir copiar cores, dependendo do trabalho que nós estivermos fazendo, para usar nesse trabalho, ou aplicar uma cor específica num objeto que você estiver trabalhando. Aqui, além da ferramenta de conta-gotas, que vai nos permitir copiar cores, nós também temos aqui a ferramenta de atributo conta-gotas, que ele vai nos permitir criar tanto propriedades, transformações como tamanho, rotação e posição, e também aqui diversos efeitos que nós podemos copiar e aplicar em um outro objeto. Aqui eu vou criar alguns objetos aqui. Deixa eu aplicar algumas configurações aqui para ficar mais fácil para você entender. Então aqui nós temos dois círculos totalmente diferentes e eu posso copiar as propriedades desse círculo para esse ou desse para esse. Então nós podemos vir aqui na ferramenta de conta-gotas, atributo conta-gotas, e eu posso selecionar aqui na barra de propriedades o que eu quero copiar. Por exemplo, eu posso copiar aqui somente o contorno. Então eu vou selecionar o contorno e vou desativar os outros efeitos que eu tenho. Então eu vou somente com a parte aqui do contorno selecionada, eu vou clicar sobre esse objeto, eu copiei, observe que apareceu o baldinho, e eu posso vir aqui no objeto que eu quero aplicar esse efeito e clicar que ele aplica esse efeito. Eu posso fazer isso selecionando um por um, ou eu posso vir aqui e selecionar várias opções. Então, eu vou copiar tanto a cor, o preenchimento. Aqui na transformação, eu vou copiar o tamanho. E aqui nos efeitos, eu vou copiar o efeito de sombreamento. Aqui, caso tivesse outros eu quisesse selecionar, eu também poderia selecionar. Então, eu posso vir aqui. Novamente, eu vou segurar a tecla Shift. Você pode tanto segurar a tecla Shift, ou como vir aqui na barra de propriedades e selecionar. Então, segurando a tecla Shift, cliquei, copiei e vou colar para esse objeto aqui, e eu consegui copiar todas as propriedades desse objeto para esse. Vai ajudar bastante caso você tenha que aplicar o mesmo efeito em vários objetos de uma vez. Então você pode copiar de um e com um clique simples você vai duplicando esses efeitos. Bom, além aqui do atributo conta-gotas, nós temos aqui a ferramenta de preenchimento interativo, e mais abaixo aqui nós temos aqui a ferramenta de editar preenchimento. Elas são basicamente as mesmas ferramentas. Se eu selecionar aqui a ferramenta de preenchimento interativo, você vai ver aqui as ferramentas que vão aparecer. E se eu clicar aqui na editar preenchimento, ele vai me mostrar essa janela. Se você observar tanto aqui na barra de propriedades, como aqui na janela de editar preenchimento, ele tem as mesmas opções. Somente essas duas opções aqui que não aparecem, mas elas estão aqui nesse botãozinho aqui. Se eu clicar aqui, ele vai aparecer aqui para mim. Essas duas ferramentas, eu não vou falar delas nesse momento, eu vou deixar para quando nós estivermos falando sobre a paleta de cores, porque nós falamos tanto dela como também das cores. Essas duas janelas, elas nem são tão úteis, porque você pode vir aqui na barra de status. Se você der um duplo clique aqui, você consegue abrir a janela de editar preenchimento muito mais fácil do que você vir aqui na barra de propriedades, clicar aqui e selecionar. Então você pode vir aqui na cor, dar um duplo clique e você consegue abrir essa janela. Mas nós vamos deixar para falar sobre essa janela quando nós estivermos falando das paletas de cores. Outra ferramenta que nós temos aqui é a ferramenta de malha.
A malha ela vai te permitir criar efeitos para deixar os seus trabalhos mais realistas. Então você vai conseguir aplicar efeitos de iluminação, você vai conseguir aplicar efeitos que vai criar uma perspectiva no seu objeto e você vai conseguir deixar esse objeto um pouco mais realista. Se eu abrir aqui um quadrado aqui, eu vou abrir aqui do lado e depois nós voltamos aqui para trabalhar nesse objeto aqui específico. Aqui na barra de propriedades, ela está aqui junto com a ferramenta de preenchimento interativo. Você pode clicar aqui na setinha e selecionar aqui a ferramenta de preenchimento de malha. Observe que ao clicar nela, ela vai te dar a opção de acrescentar linhas e colunas. Aqui, se você der um duplo clique, ele vai abrir mais uma linha e mais uma coluna para você. E aqui você consegue manipular esses nós. Aqui estão todos os 4 selecionados, mas caso você não queira movimentar todos, você pode tirar a seleção e selecionar somente um. Aqui ele funciona igual a um nó normal no CorelDRAW. Você pode selecionar, movimentá-lo, e aqui você tem as alças a qual você pode movimentar ali de acordo com a sua necessidade para criar o movimento, o efeito que você quiser. E a diferença é que aqui você pode clicar, observe que eu cliquei aqui, apareceu um pontinho, e você pode aplicar cores de acordo ali com a sua necessidade, você pode ir misturando essas cores. É isso que vai te permitir criar efeitos de iluminação, efeitos de perspectiva, que vai deixar o seu objeto com uma aparência mais realista. Aqui você pode ir misturando as cores, criando pontos ali, você pode ir ajustando esses pontos de acordo com o que você quiser fazer. Aqui você ainda tem a opção de decidir como que você quer, a mão livre ou também aqui de forma retangular, como você pode trabalhar com a seleção do mouse, é muito parecido com a ferramenta de seleção e seleção à mão livre. Você pode aqui excluir e adicionar um nó, de acordo ali com a sua necessidade. Você pode clicar aqui e selecionar a opção de adicionar nó, que ele vai ser adicionado. Essas opções aqui de como que configura a linha, nós já falamos dela em aulas anteriores. E aqui nós temos a ferramenta de conta-gotas. Se você selecionar aqui, por exemplo, uma cor, selecionar a ferramenta conta-gotas e copiar uma cor, essa cor vai ser aplicada no ponto onde você selecionou. Aqui você ainda tem a opção de acrescentar transparência e aqui você pode suavizar a aparência das bordas para que ele não fique tão dura, terminando uma cor e começando outra cor. Ele dá um fade ali e vai misturando essas cores. Aqui você pode copiar e também excluir o efeito. Aqui nessa banana, se você observar, aqui nós temos uma banana parecendo realística e nós temos aqui também uma silhueta dessa banana. E aqui nós podemos aplicar efeitos para deixar aqui, para que essa banana fique com um tom um pouco mais realista. Então nós vamos selecionar aqui a ferramenta de malha e vamos tentar aplicar um efeito o mais próximo possível aqui dessa banana. Então aqui você pode ir clicando. Então aqui eu abro mais uma linha para nós aplicarmos o efeito. E aqui você pode ir ajustando ali de acordo com o efeito que nós vamos ter que criar. Aqui nós vamos copiar essa cor. Então vou selecionar o conta-gotas e vamos pegar essa cor mais clara aqui que está pegando a iluminação. Então vou selecionar, cliquei e eu apliquei ela no lugar errado. Eu esqueci de marcar o ponto onde eu quero que essa cor seja aplicada. Então eu vou clicar aqui nesse ponto, então é a parte de cima da banana. Então vou selecionar aqui o conta-gotas, vou clicar e já vai ser aplicado. Vou selecionar esse outro lado, vou selecionar o conta-gotas novamente e vou aplicar. Se eu tirar aqui a seleção, observe que já deu aqui um efeito mais parecido aqui com a iluminação que está pegando aqui na banana.
voltando aqui para a ferramenta de malha, nós podemos fazer um pequeno ajuste aqui para ficar até um pouco mais parecido. Então, vamos ajustando aqui esses nós. Observe que eu estou somente clicando e arrastando. Não tem... Deixa eu ver se eu apagar esse nó aqui, ele vai desfazer muito o efeito. Então, observe aqui o efeito que já deu. Vou dar uma diminuída aqui. Aqui ela é um trabalho mais delicado, então você tem que ir fazendo, ajustando e olhando até que chegue ali na proporção que você quer. Bom, feita essa parte, vamos fazer agora essa parte aqui de baixo da banana, onde dá um efeito ali um pouco mais escuro. Então eu abri um nó aqui na parte de baixo, que criou essa linha, e agora eu posso aplicar o efeito. Novamente, eu vou selecionar, vou clicar onde eu quero aplicar esse efeito de cor mais escuro. Vou diminuir um pouco o zoom, para que eu consiga ver as duas partes. E vou aqui no conta-gotas. Normalmente, quando você seleciona o conta-gotas, o CorelDRAW não vai te dar a opção de movimentar a tela. Então, já é interessante você deixar todas as partes que você quer tanto aplicar quanto copiar aparecendo na tela para você. Então, eu selecionei o conta-gotas, vou copiar a cor aqui o mais próximo possível e apliquei. Eu vou aplicar aqui novamente, selecionar o conta-gotas e aplicar. Aqui não aplicou aqui, então vamos selecionar o conta-gotas novamente e aplicar essa cor. Se eu tirar a seleção aqui, observe que ele não ficou muito próximo, aqui é um pouco mais fino e aqui ele espalhou muito a cor. Então nós podemos ajustar isso. Eu vou criar mais uma linha aqui, vou dar um duplo clique e vou criar essa linha. E vou tentar deixar ela aqui um pouco mais próxima aqui para o lado de baixo. Esses nós aqui, eu não preciso deles, então eu vou apagar eles, porque eles estão mais atrapalhando do que ajudando. Bom, aqui já ficou um pouco mais próximo, então vamos aplicar um efeito aqui. Vamos aplicar um efeito mais próximo ali da banana. Nesse meio aqui da banana. Então, eu vou selecionar. Aqui, como eu já apliquei, então eu posso copiar desse lado, até fica mais fácil para mim. Vou selecionar o conta-gotas e copiar direto desse lado. Aqui, se você observar, ele deu uma desconfigurada aqui, então eu vou ter que ajustar esse efeito aqui. Aqui eu posso ainda dar uma ajustada, vamos selecionar esses pontos, esses nós aqui. Pronto, aqui ficou um pouco mais parecida. Aqui é só para você ver como que você pode fazer. Aqui você ainda pode deixar aqui mais escuro, você pode ir ajustando os detalhes, esse efeito de iluminação. Aqui é só você ir criando os efeitos aqui, criando as partes e copiando as cores aqui para aplicar esses efeitos. Se eu observar aqui, eu já criei esse efeito aqui, agora é só ajustando para deixar o mais homogêneo possível, um jeito que fique mais bonito. Aqui para fazer essa parte verde, vai funcionar da mesma forma. Você vai criar o espaço aqui de acordo ali com o que vai ficar mais fácil para aplicar o efeito. E você pode ir copiando aqui para aplicar o efeito e dar aqui passou um pouco mais para o lado, porque aqui está
aberto. Então vamos clicar aqui. Eu vou copiar aqui novamente. Se você percebeu, toda vez eu estou vindo para esse lado de cá. É porque já estou acostumado já com o conta-gotas e o cérebro já tá me traindo. Bom, aqui eu não vou deixar ele todo igualzinho aqui, porque senão vai demorar muito tempo. Mas você pode ir fazendo aí, ajustando, de acordo com o que você vai trabalhando, você vai pegando o jeito de como que a ferramenta funciona. É só que de olhar aqui, o efeito nem está acabado, mas você já vai ver que deu uma diferença grande daquele desenho que nós tínhamos. Deixa eu copiar ele aqui para cima. O conta-gotas. Olha só para você ver a diferença que deu. Dá um efeito muito mais bonito do que você colocar, dependendo do que você estiver fazendo, uma banana assim, somente silhueta. Bom, aqui a nossa próxima ferramenta é a preenchimento inteligente. A ferramenta de preenchimento inteligente, ela vai te permitir pintar interseções de objetos. Se você criar aqui, por exemplo, algumas interseções, utilizando a ferramenta de preenchimento inteligente, você vai conseguir pintar essas interseções e criar um novo objeto a partir dessa área. Então, se eu vir aqui e clicar, vamos voltar aqui para a ferramenta seleção, eu consegui criar um novo objeto com esse formato somente. Então, aqui é a ferramenta de preenchimento inteligente, ele vai fazer esse trabalho. Aqui você ainda tem algumas especificações que você pode usar. Você pode usar padrão, especificar, ou você pode deixar sem preenchimento. Aqui você pode já pré-definir uma cor que você quer que seja aplicada. Se você mudar aqui, por exemplo, para um verde, quando você clicar aqui, ele já vai criar esse efeito na cor já pré-definida. Aqui você pode especificar o contorno que você quer, se você quer já usar o padrão ou se você quer especificar essa cor. Aqui, se você quiser especificar, usar o padrão, você pode especificar, somente especificar que ele vai te permitir acrescentar a cor no contorno. Se você deixar o padrão, ele não vai aplicar. Então, se eu clicar aqui, observe que ele já vai criar o objeto com o contorno. Esse aqui também já estava selecionado. Então, a ferramenta de preenchimento inteligente, ele vai te permitir isso, vai permitir criar um objeto através de uma interseção e pintar esse objeto. Aqui nós temos uma ferramenta muito importante no CorelDRAW, que é a ferramenta de contorno. Você vai usar a ferramenta de contorno a todo momento. Você pode vir aqui na barra de propriedades e selecioná-la aqui. Caso não esteja aparecendo para você, você pode vir aqui no botão de mais e selecioná-la aqui, que ela vai voltar a aparecer para você. Ele está aqui embaixo, a ferramenta de caneta de contorno. Aqui na ferramenta de contorno, deixa eu criar aqui um objeto, você vai poder aplicar um efeito. Então, se eu clicar aqui no 2.5, ele vai aplicar um efeito de 2.5 milímetros de espessura nesse contorno. E aqui você pode trabalhar em alguns tamanhos já pré-definidos, desde o tamanho 2.5 milímetros, que é o maior, até sem contorno ou espessura mínima. Aqui você pode alterar o contorno, ou melhor, aqui você pode alterar a cor do contorno. Então, se você clicar aqui, ele vai abrir a janela onde você pode escolher a cor que você quer acrescentar, que você quer alterar nesse contorno. Se você escolher aqui um vermelho e der OK, ele vai aplicar essa cor aqui no contorno. Voltando aqui, você também pode utilizar aqui a janela de caneta de contorno, que utiliza o atalho F12. Então, se você apertar o F12, você já vai abrir essa janela onde tem aqui todas as configurações que você pode fazer em um contorno. Aqui você pode alterar a cor desse contorno. Aqui você pode tanto navegar
através das cores e selecionar aqui na área de seleção. Você pode definir a proporção, as proporções aqui dessa cor, caso você saiba. Aqui você tem a opção de selecionar uma cor, basta selecionar o conta-gotas e clicar que ele vai selecionar essa cor. Aqui tem uma pré-visualização de como que esse contorno está ficando. Aqui você ainda pode trabalhar outras formas de selecionar as cores. Deixa eu voltar aqui. Aqui você vai selecionar a espessura. Observe que aqui na caneta ele tinha até 2 milímetros como padrão e aqui vai até 10 milímetros. Porém, caso você não queira essas medidas, você simplesmente pode selecionar e digitar a espessura que você quer nesse contorno. Basta digitar e dar um OK. E vai ser aplicada essa espessura no objeto que está selecionado. Aqui você pode escolher a unidade de medida que você quer trabalhar com o contorno. Normalmente fica por padrão selecionado a opção milímetro, mas você pode escolher centímetro, pixel ou outra unidade de medida que você quiser aqui. Você pode selecionar a forma como você quer que essa linha fique. Você pode deixar ela contínua ou você pode escolher aqui uma pontilhada ou escolher aqui entre os diversos pontilhados que tem aqui. Se você der um OK, ele vai aplicar aqui o efeito para você. Voltando aqui na ferramenta de caneta de contorno, aqui você ainda tem a opção de configurar como que você quer o espaçamento entre esses pontilhados. Você pode fazer um ajuste e você também pode salvar ou substituir esse já padrão que tem aqui no CorelDRAW. Vou cancelar aqui. Aqui você pode escolher como que esse traçado vai funcionar. Então, se eu selecionar, aqui ele está com a opção de traços padrão. Então, é desse jeito que está aqui selecionado. Se eu escolher aqui alinhar traços e der um OK, observe que todos os traços vão ficar alinhados, vão ficar numa posição correta. Se nós voltarmos aqui, esqueci de selecionar o objeto, é interessante acontecer isso porque caso você não tenha nenhum objeto selecionado, vir aqui e fazer qualquer configuração, observe que aqui ele vai perguntar se você quer que esse padrão seja aplicado em todos os objetos que você criar. Se você der um OK e for lá e fazer diversas configurações, todos os objetos que você criar no CorelDRAW, dentro desse documento, ele vai ter os mesmos padrões. Então, como aqui eu selecionei, se eu não me engano, 5.5 milímetros de contorno, mandei alinhar e também coloquei ele aqui de vermelho, todos os objetos que eu criar, eles vão ter essas mesmas configurações de contorno. Então, é interessante aqui você observar e selecionar o objeto. Ou caso você queira fazer uma configuração padrão para todos esses objetos, basta você não selecionar nenhum e abrir aqui a caneta de contorno e fazer as configurações. Aqui a outra opção que nós temos são os traços fixos. Se eu der um OK, ele vai funcionar, vai ficar parecido com aquele, mas ele vai funcionar de uma forma diferente. Ele vai ficar com, observe que todos os cantos aqui, ele vai ficar fixo com esse efeito. Vamos voltar aqui. Aqui nós temos a opção de como o canto vai funcionar. Se você observar aqui, ele está pontiagudo. Nós temos a opção de deixá-lo arredondado. Se eu der um OK aqui, ele vai ficar todo arredondado. Ou eu posso deixá-lo também ali com a opção de chanfrado. Eu não selecionei novamente, vou selecionar ele. Vamos voltar aqui na caneta de contorno. E aqui eu posso também escolher chanfrado, que ele vai ficar com os lados cortados. Aqui eu posso também escolher como que eu quero que as extremidades funcionem. Vou voltar aqui para o canto mitrado, o canto normal, aquele pontiagudo. E aqui eu tenho a opção de deixá-lo arredondado e também eu tenho a opção de deixar ele com quadrado. Se eu selecionar aqui a opção arredondado e der um OK, observe que ele vai ficar
todo redondo, todos os cantos vão ficar redondos. Então vamos voltar aqui para deixar ele redondo, e agora aqui todos os desenhos aqui do contorno vão ficar redondos. Então vamos selecioná-lo de novo, voltar aqui na caneta de contorno, lembrando que você pode ou vir aqui na caixa de ferramentas e selecionar, ou você pode usar o atalho F12 do seu teclado. Então que você pode deixar ele centrado, ou aquele efeito arredondado, ou você também pode deixar ele aqui com efeito, ou melhor, aqui a parte de cima, você pode deixar ele quadrado, observe que ele vai voltar para a configuração quadrada. Aqui eu já vou até aproveitar e deixar um contorno, que vai ficar mais fácil de explicar a nossa próxima opção. Aqui, se você observar, ele está com a opção de centrado, contorno centrado selecionado. Então, ele está no meio. Observe que aqui nós temos, deixa eu arredar para cá, aqui nós temos a linha do preenchimento. Então, metade para dentro está o contorno e metade para fora está a outra parte do contorno. Então, se ele tem 5,5 milímetros, então quer dizer que tem 2,75 milímetros para dentro e 2,75 para fora. Eu posso vir aqui e selecionar para que ele fique todo do lado externo. Se eu der um OK aqui, observe que ele vai ficar todo para o lado de fora. Se eu voltar aqui e selecionar para que ele fique para a parte interna, então ele vai ficar todo para a parte interna do preenchimento. Voltando aqui, vamos voltar aqui a opção para o meio, e aqui nós ainda temos algumas opções. Nós podemos selecionar um efeito de seta para aplicar nesse objeto. Logicamente aqui, se eu selecionar um efeito de seta aqui, ele não vai funcionar porque é um retângulo, então não tenho o que aplicar. Mas se eu fizer uma linha, vamos voltar aqui na ferramenta de contorno e selecionar um efeito de linha. Observe que aqui nós temos diversos efeitos. Você pode escolher tanto a seta, como também aqui a outra parte da seta. Então basta você selecionar. Vamos deixar ele aqui um pouco maior e eu vou dar OK, e ele vai criar aqui para a gente uma seta de acordo com as configurações que nós criamos lá. Voltando aqui, aqui nós temos a opção de decidir se nós queremos deixar esse contorno para frente ou para trás do preenchimento. Se eu selecionar aqui a opção para trás, atrás do preenchimento, e der um OK, observe que metade do contorno ele vai ficar para fora e a outra metade ele vai ficar para dentro e abaixo do preenchimento. Então, de acordo com o que você estiver fazendo, você pode ver essas configurações. Eu vou desmarcar aqui, e escalada com o objeto é uma das opções que eu considero aqui mais importante, porque ele vai te permitir que um objeto ele aumente ou diminua de acordo com o que você estiver fazendo. Por exemplo, aqui, vamos criar um texto. Eu vou criar esse texto e vou colocar um contorno nele de vermelho. Deixa eu deixar esse contorno aqui um pouco maior. Vamos deixá-lo com 5. Aqui com esse texto, se eu aumentá-lo muito, observe que o contorno ele vai ficar fino. Porém, ele não vai ficar fino, ele vai continuar do mesmo tamanho que ele estava, o objeto que está maior. E da mesma forma, se eu diminuir muito esse objeto, aqui ele até inverteu, mas observe que o contorno vai ficar muito grosso. Mas foi o contorno que aumentou ou diminuiu? Não, o contorno continuou do mesmo tamanho. Porém, o objeto ele aumentou e diminuiu, e o contorno continuou do mesmo tamanho. E aqui agora
Imagina, por exemplo, que você fez uma logo, redesenhou uma logo, e nessa logo tinha um contorno. Então, essa logo, ela vai ser usada para diversos tipos de trabalhos, desde um cartão de visita, uma tag que é pequena, até mesmo um outdoor. Então, quando você diminuir essa logo muito ou aumentar muito, caso você não venha, deixa eu desfazer aqui, caso você não venha aqui na caneta de contorno e selecione essa opção de escala com objeto, quando você diminuir muito ou aumentar muito, você vai ter problema com esse contorno, porque se você, como você viu ali, se você aumentar muito, o contorno vai continuar do mesmo tamanho. Se você diminuir muito, ele vai continuar do mesmo tamanho e vai te causar problemas. Então, se você vir aqui e selecionar essa opção, eu vou dar um OK. Agora, toda vez que eu aumentar muito, observe que ele manteve a mesma proporção. Visualmente, ele ficou igual. Então, se eu diminuir aqui, desfiz, e agora se eu diminuir muito, para você ver, eu diminuí ele muito e eu aumentei muito, e ele manteve a proporção de acordo com que eu aumentava ou diminuía. Isso evita causar problema quando você tiver que aumentar ou diminuir um objeto. Se você estiver manipulando algum objeto e acontecer isso, você já sabe que é só você selecionar, vir aqui na caneta de contorno e selecionar aqui a opção de escala com o objeto. Aí isso não vai acontecer mais. Uma coisa que é interessante ressaltar, deixa eu deixar aqui algumas letras que apresentam mais esse problema. Se eu aumentar aqui um pouco mais o contorno, deixa eu até diminuir um pouco, que foi muito. Mas pode acontecer esse tipo de efeito. Observe que aqui ele ficou muito pontiagudo. Se você, por exemplo, quisesse criar um efeito aqui de sombra sobre essa letra, observe que ele não ia ficar legal, ia atrapalhar esses fincos que ele deu aqui. Isso é por causa da fonte, que ela tem essas proporções aqui. Quando você aumenta muito, ele dá esse problema. Então você pode selecionar o contorno. Aí nós vamos vir aqui na caneta de contorno, essa parte aqui, para selecionar os cantos redondos, e as extremidades da linha também redondas. Então, quando você der um OK, ele vai voltar aqui e vai tirar aquele efeito que estava dando todo pontiagudo. Bom, aqui na ferramenta de caneta de contorno são essas configurações que eu tenho para explicar aqui para você. Então, espero que aquela opção que eu mostrei aqui para você, você tenha entendido bem, porque ela é bastante importante, a opção aqui de escala com objeto. Então é importante, quando você estiver fazendo um trabalho, você selecionar para que ela aumente ou diminua de acordo com que você manipula esse objeto em diferentes tamanhos. A nossa próxima opção aqui é a cor. A cor ele vai nos permitir, basta você clicar aqui na setinha, caso não esteja aparecendo para você, só você clicar aqui no mais. Então nós vamos aqui e selecionar a cor. A cor ele vai abrir aquela caixa que vai nos permitir manipular algumas cores aqui. Então você pode selecionar a cor aqui de acordo com o que você quiser. E você pode tanto aplicar no preenchimento, como também no contorno. Se você observar aqui, ele aplicou tanto no preenchimento, como também aqui no contorno. Essas outras configurações aqui nós vamos ver um pouco mais para frente, mas ele funciona aqui muito parecido com as funções que nós vamos ver ali na frente. Algumas são até as mesmas funções, aqui você pode ir misturando as cores, você pode selecionar outras paletas de cores, e essas outras aqui nós vamos ver na nossa próxima aula, nas nossas próximas aulas, quando nós formos falar sobre as paletas de cores. Bom, e nós terminamos a nossa caixa de ferramentas.
nós já vimos aqui todas as ferramentas que nós temos aqui, e se você já estiver praticando, desde que eu falei, quando você terminar a aula, você vai lá, pratica, absorve o conhecimento que você viu, e se você já vem fazendo isso, fazendo essa prática desde o início das nossas aulas, se você não vem pulando essa etapa, você já tem um conhecimento bastante aprofundado aqui do CorelDRAW, porque essas ferramentas aqui são as principais, você usa elas a todo momento. Então, certamente você já consegue fazer diversas coisas e nós vamos continuar aprendendo agora e acrescentando mais coisas para que nós possamos criar ali uma bagagem ali para nós irmos para a nossa próxima etapa, onde nós vamos começar a misturar essas ferramentas e criar trabalhos mais práticos. Bom, então agora é com você, até a nossa próxima aula.